Tomem cuidado, vigiem os seus pensamentos, se recuperem de seus pecados e salvem a sua alma, pois Jesus está voltando. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, onde sempre rogamos o apoio da espiritualidade maior, da luz de Jesus, para que possam inspirar as nossas palavras e sentimentos, a fim de que a reflexão do tema de hoje seja fixado em nossos corações. Pois é, existem muitas e muitas passagens bíblicas abrindo o caminho para uma segunda vinda de Jesus. Alguns mais efusivos, outros nem tanto, mas em geral, proclamando de que o céu se abrirá em determinado dia, de que Jesus virá em uma nuvem ao lado de seus anjos e assim irá levar a julgamento aqueles que pecaram, irá arrebatar aos céus aqueles que seguirem os seus ensinamentos e assim por diante. Bom, ao ler esses versos, ferro e fogo, o primeiro sentimento que nos cabe é o de medo. É aquela questão de que, nós então devemos parar de pecar e seguir os ensinamentos de Jesus, porque no dia em que ele vier, vai ser ali realmente um apocalipse na terra. Ou seja, nós queremos ser salvos pelo Mestre, não queremos ser deixados aqui num mundo pecaminoso, nesse mundo que, enfim, está assolado pelo mal, mas sim sermos levados aos céus, sermos levados à companhia de Jesus. Pois bem, vamos lá com calma. O que a doutrina espírita, então, nos diz sobre essa segunda vinda de Jesus? Nada. Na verdade, não há, segundo a doutrina espírita, um retorno, uma segunda vinda de Jesus, ao menos não como os trechos bíblicos nos falam. A primeira coisa que nós devemos entender, acima de tudo, é que se hoje, apesar de toda a tecnologia, de todo o conhecimento histórico que nós já adquirimos, ainda há muito a aprender e, principalmente, há muito a entender. Se na fase contemporânea já é assim, imagina na fase dos profetas bíblicos, na fase dos discípulos, em que eles estavam completamente cercados em suas vidas, sem essa visão expandida de mundo e, principalmente, com a mediunidade ainda muito direcionada aos acontecimentos materiais. Havia ali, obviamente, uma falta de conhecimento e, principalmente, uma falta de oportunidade para que esses irmãos pudessem expandir o seu canal mediúnico e realmente pudessem trazer visões do futuro e tudo mais. Se hoje, por exemplo, nas escolas mediúnicas, nós temos também a nossa mediunidade por muitas vezes influenciada pelos nossos sentimentos, pelo nosso animismo e pelo nosso pensamento, quiçá naquela época. Mas então todas as visões premonitórias, todas as vidências, todas as comunicações mediúnicas que vieram pelos profetas antigos devem ser ignorados? É óbvio que não. Ignorar nunca será uma ação inteligente. Mas essas passagens devem ser entendidas, compreendidas. Nós sabemos que a Bíblia antiga, ela sofreu muitas alterações em questões de tradução e principalmente em questão de interpretação. Algumas interpretações foram realmente levadas a outros sentidos de forma intencional, de forma a ali colocar um teor que originalmente não existia, ou até de forma involuntária, porque o nosso vocabulário em geral, e não apenas a língua portuguesa, mas o vocabulário humano em geral, ela ainda é deficiente no sentido de traduzir experiências. Como que nós, ao ler a Bíblia, ao ler a obra completa de um discípulo, por exemplo,
podemos ter a absoluta certeza de que naquelas meras palavras está toda a experiência que aquela pessoa teve ao lado de Jesus? Como que nós podemos ter todo o impacto que Jesus teve com os seus ensinamentos nos corações daqueles homens e de tantos outros que Jesus encontrou e curou através de meras palavras? Logo, essas palavras, essas passagens precisam de um melhor entendimento e de uma melhor interpretação. E com o advento do Espiritismo, em que ganhamos a total relevância dos ensinamentos clássicos sob a ótica espírita, essa nossa interpretação, esse nosso entendimento que nós devemos ter atualmente, ganhou um apoio de inegável importância. Porque com os ensinamentos de diversos missionários espirituais acerca da vida de Jesus e principalmente do seu propósito, nós hoje podemos dizer com absoluta certeza de que Jesus não voltará. Poxa, desiludor isso, né? Desesperançoso. Nós fazemos tantas coisas para a volta de Jesus e simplesmente vem alguém aqui, num vídeo como esse, e fala que ele não vai voltar. Pois é. Mas agora vem a boa notícia. Jesus não vai voltar porque ele nunca se foi. Mas como é isso? Na Bíblia está escrito que ele subiu aos céus depois da ressurreição. Todas essas passagens, a volta do Consolador prometido. Jesus, naquela passagem bíblica em que ele teria supostamente ressuscitado e subido aos céus, se desfez ali daquele corpo material, daquele invólucro perispiritual que ele se utilizou para reencarnar. Pensemos no seguinte: Jesus é aquele ser de maior pureza, aquele espírito de maior elevação espiritual que já esteve aqui conosco. E já esteve aqui conosco encarnado, né? Mas Jesus não atingiu esse grau espiritual, essa pureza, em uma encarnação. Não, Jesus levou anos e mais anos e mais anos, quiçá milhares, milhões de anos, tal como nós estamos levando, para atingir essa perfeição. Quase perfeição, porque perfeito mesmo é só Deus, né? Então, Jesus caminhou essa estrada toda para reencarnar entre nós e nos ensinar o seu Evangelho. E Jesus evoluiu tanto, cresceu tanto dentro da sua caminhada evolutiva, atingiu um grau de pureza tão relevante que Deus o alçou ao cargo de governador planetário. Poxa, mas o que é isso? Jesus foi incumbido a gerenciar, a comandar toda a concepção da Terra, desde sua criação há bilhões de anos até hoje. Quando no mundo espiritual se fala planeta Terra, se fala de Jesus, porque Jesus continua sendo o governador. É ele que governa, é ele que comanda, é ele que determina as ações, é ele que acompanha toda a evolução, não só dos seres humanos da Terra, mas de toda forma de vida. Na Terra, nada acontece sem consentimento e a óbvia permissão de Jesus. E vejam, há bilhões de anos a Terra, segundo os cientistas, calculam de que ela começou a ser formada. E já neste período, Jesus já era um espírito puro. Porque Deus, obviamente, não iria delegar a um espírito que ainda estivesse ali no caminho da perfeição, da pureza, uma tarefa tão relevante. Significa que Jesus já havia ali alcançado o patamar de estar em contato direto com Deus, de pelo pensamento já ter ali a ciência dos desígnios do Pai e de partir para executá-las há bilhões de anos. Pensar então como Jesus era, ou
como ele se comportava quando esteve ali num corpo físico entre nós é completamente inimaginável. Porque nós pensamos numa vida que durasse bilhões de anos. Nós temos ideia de como seria uma consciência desenvolvida há tanto tempo? É claro que não. E Jesus não deixaria de ser governador planetário de uma hora para outra. Não. É por isso que dissemos que Jesus não vai voltar, porque ele nunca se foi. Jesus continua sendo o mantenedor do plano terreno, da Terra. Continua conosco até quando este orbe se extinguir. E nós sabemos que daqui a milhões de anos, o Sol, por exemplo, se apagará. O sistema solar que habitamos será modificado. Irá se transformar para habitar outro tipo de vida ou para servir ali de terra fértil para um outro sistema solar, vai saber. E assim, até lá, fatalmente a Terra também já terá ali sofrido as mudanças, as transformações para a vida como nós conhecemos hoje, estar habitando planos mais elevados, planetas mais adiantados. Como nós dissemos aqui de forma recorrente, sobre a fase de transição planetária, de provas e expiações para a regeneração. Logo, se o nosso governador continua fiel ao nosso planeta, assim como um capitão de um barco é o último a desembarcar no caso de um naufrágio, Jesus está conosco nesse instante. Jesus estará conosco amanhã, estará conosco no ano que vem, estará conosco na nossa próxima reencarnação, nas nossas próximas vidas, desde que elas se derem no planeta Terra. Nós estamos sob a sua aura, nós estamos sob a sua energia, nós estamos sob seu amor. Logo, quando nós voltamos às passagens bíblicas que dissemos, elas têm muitas alegorias físicas, como dizer que Jesus descerá dos céus nas nuvens. É aspectos físicos, é aspectos que os profetas tinham a visão naquele momento. E por isso, muitas vezes, essas visões físicas inspiravam as passagens mediúnicas. E vejam, não estamos aqui dizendo que não sejam passagens mediúnicas. Tem mediunidade sim, tem um pouco ali justamente da mensagem espiritual, mas não no sentido físico que nós imaginamos e que as interpretações fizeram com que esses textos chegassem até nós. Jesus não vai voltar glorioso, sentado num trono ou num cavalo luminoso, cercado de anjos como seu exército, e assim vai purificar a terra. Essa visão magnífica aos olhos humanos nunca existiu. Nem quando Jesus esteve entre nós, ele cumpriu justamente as exigências daqueles que esperavam que ele fosse abrir uma fenda na terra, ia provocar terremotos, etc., para, por exemplo, expulsar o exército romano, como Judas acreditava. Logo, devemos nós crer que Jesus igualmente vai cumprir essas profecias, esses textos? Fato é que esse retorno de Jesus pode ser muito bem interpretado como a via contrária, ou seja, o nosso retorno aos ensinamentos do Cristo, a nossa reaproximação a Jesus, a nossa redescoberta do que ele nos ensinou. Porque vejam, durante muitos e muitos séculos após a sua ida aos céus, após o encerramento da sua missão planetária, a sua palavra foi totalmente deturpada. E não estamos só nos referindo aos textos, mas também ao comportamento dos cristãos. Muitos saíram daquele comportamento de serviço ao próximo, de amor a Jesus, de realmente transformarem a vida através do seu testemunho com os ensinamentos evangélicos para um comportamento violento. Foram capazes de inquirir, de sentenciar, de matar em nome de Jesus.
e eles também estavam ali, rogando a vinda, o retorno do Cristo. Pois é, este é o momento em que nós vamos voltar os nossos corações para redescobrir que Jesus não tem relação alguma com essas violências históricas. Muito pelo contrário, a relação que nós temos com Ele é fundada no amor, é fundada na nossa elevação espiritual, é fundada no desprendimento da matéria para nós darmos a importância devida ao Espírito. Redescobrir Jesus significa ter a certeza de que a morte é só uma mera passagem, mas que a vida continua e que a cada oportunidade que temos de nascer, temos uma nova chance de dele nos aproximar. E é por isso que a doutrina espírita prega que Jesus não vai voltar, não retornará. Porque como aquele irmão mais velho, aquele guia, aquele mestre e companheiro, ele está sempre ao nosso lado. Nós é que muitas vezes, pelos nossos deslizes, pelas nossas falhas, nos distanciamos dele. Mas como todo mestre, aliás, como o único mestre espiritual, ele está ali, de braços abertos, a nos receber. Basta um passo nosso na sua direção, e ele está ali em toda a sua energia e todo o seu amor, pronto para nos acolher. Então, que possamos ter a plena certeza de que ele continua sempre ao nosso lado, de que seus ensinamentos seguem sendo fortalecidos pela vinda e pela vida de diversos missionários ao longo da história, pelo Espiritismo e por todas as vezes que nós nos prestamos a orar e também a aprender cada vez mais os seus ensinamentos sob um novo ponto de vista. Que nós possamos seguir com essa confiança, seguir de que temos Jesus ao nosso lado e que cabe a nós nos aproximarmos cada vez deles e retornarmos o caminho junto a Jesus. Então, por que não já praticar isso agora? Vamos juntos nos reunir em vibrações. Convido a você para que fechemos os olhos e para que possamos elevar o nosso pensamento a esse Jesus que nos cobre da sua energia, que nos cobre da sua luz, que Ele possa iluminar os nossos corações e iluminar o coração do mundo, renovando as esperanças daqueles que se veem em aflição, que se veem em lágrimas, em desespero. Que Jesus possa renovar também o amor nos corações dos governantes da terra. Que Jesus abençoe o Brasil, esta pátria belíssima, essa pátria do Evangelho. Que Jesus toque a alma daqueles que estão nas ruas. Que pela nossa energia, Jesus abrace esses irmãos, lhes dando o conforto, lhes dando o amor. Que Jesus abençoe os doentes do corpo e da alma. Que Jesus esteja presente nos asilos, nos orfanatos, nas cadeias, nos lares da terra. Que Jesus esteja presente na nossa casa, pela nossa fé, pela nossa confiança, para que ali o seu Evangelho possa resplandecer por todos os cômodos e cantos do nosso lar. Que Jesus esteja no coração daquele que nós estamos mentalizando agora, daquela pessoa que mais está nos nossos pensamentos. E que Jesus esteja em nosso coração, nos abençoando, iluminando a nossa caminhada, estando conosco, nos auxiliando sempre. E que neste momento Ele possa impor as suas mãos sobre nós, para nos abençoar com o passe da semana, iluminando o nosso corpo, reforçando toda a nossa vestimenta física,
e que possamos abrir o nosso coração para que Jesus também esteja dentro de nós, para que ilumine os nossos sentimentos à luz do Evangelho, fortaleça a nossa consciência, despertando cada vez mais os seus ensinamentos em nós. Rogamos também que o Cristo possa fluidificar esses recipientes com água que preparamos, transformando estes líquidos em energia espiritual pura, a ponto de, ao ingerir, possamos nos sentir plenamente renovados. E nesse instante, abrimos espaço em nosso coração para agradecer. Agradecer a Jesus por mais este momento de prece, agradecer ao Pai Maior, onde juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e audiência neste vídeo. Não se esqueça, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, de se inscrever no nosso canal, além de curtir e compartilhar este conteúdo. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus ilumine os nossos caminhos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!